O Ceará voltou a registrar ataques entre a noite de domingo e a madrugada de hoje. Criminosos botaram fogo numa estação ambiental no município de Icapuí e numa oficina mecânica em Fortaleza. Como é que tá a situação de momento lá, Vini? Você que tem aí, levantou aí pra gente as informações do que acontece aí desse embate entre o crime e as forças policiais no Ceará. Já é o 6º dia seguido de ataques lá no Ceará, né, Edgar? Mas havia diminuído nos últimos dias, desde a última sexta-feira, quando teve o aparato ali das Forças Armadas, né, da Força Nacional, com autorização do ministro da Justiça, Sérgio Moro, depois do pedido do novo governador do Ceará, o Camilo Santana, do PT, mais de 100 profissionais aí, portanto, da Força Nacional chegaram ao Ceará para dar esse reforço. Também profissionais da Bahia, policiais da Bahia, foram até o Ceará também para ajudar nessa segurança, mas os ataques ainda continuam. Já foram 120 ataques desde o início aí do que tem acontecido no Ceará. Mais de 100 policiais militares, como eu disse, então, chegaram para dar esse reforço da Bahia e mais da Força Nacional. Agora, neste domingo, foram 23 ataques em Fortaleza e também na região metropolitana. Os criminosos incendiaram aí uma estação ambiental no município de Icapuí e também alguns veículos de uma oficina em Fortaleza. Em resposta aí aos crimes que continuam acontecendo, o governo do Ceará informou que transferiu um dos chefes dessa facção já para um presídio federal e outras 19 transferências devem ocorrer nos próximos dias. Foram ofertadas aí, na verdade, 60 vagas, né, em presídios pelo governo federal, e agora esses detentos aí serão transferidos. Mas teve também explosão de alicerce do viaduto, antena de telefonia. Mais de 12 cidades foram prejudicadas, apreensão de mais de 400 celulares dentro desses presídios, né, Edgar? Então, quer dizer, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Como é que pode entrar um celular no presídio, não ter essa fiscalização e ainda mais os criminosos conseguirem fazer esse tipo de administração, né, de dentro da cadeia, né? E é tipo de ação que não requer um centavo, né? Tipo, um negócio assim que... A entrada de aparelhos celulares nos presídios. Você sabe que eu fui pra Fortaleza um tempo atrás, Ed? E aí eu perguntei pra uns amigos de lá, né? Pra onde ficar, o que fazer. A maioria dizia, se for na praia à noite no calçadão, não leva celular, não leva relógio, não leva não sei o quê. E eu comecei a ficar muito assustado. Eu não tinha noção de que tava nesse nível. E isso antes desses ataques. Sim. Imagina agora a população tendo que pegar ônibus que tem que andar escoltado e coisa do tipo, viver no terror. Como eu disse, né, Edgar, o Ceará tem um novo governador, que é o Camilo Santana do PT, e tem um novo secretário, né, de administração penitenciária, que é o Luiz Mauro Albuquerque. E esse secretário, na sua posse, prometeu endurecer aí as forças contra o crime organizado, né? E esses ataques começaram um dia após essa fala dele, então pode ter sido aí uma das motivações, apesar de não ser uma declaração oficial ainda do governo do Ceará. E você trouxe no final da tua fala um ponto que eu ia puxar com o Caio sobre isso, né? Porque assim, você vê que tem uma ação orquestrada ali de ataques, como o Vini trouxe pra gente, de antena de comunicação, do alicerce do viaduto, lá também com explosivos, né, de alto poder de destruição. Quer dizer, tem uma ação, e você não acha que isso denota também um pouco uma antecipação aí, a reativa dos criminosos, não só o discurso do governador, que assume agora, né, mas também do presidente eleito, que tem um discurso muito forte de combate ao crime e de uma estratégia para combater o crime, até agora solicitado pelo governador do Ceará. A Força Nacional demonstra, né, que o macro, quer dizer, o brasileiro, a federação, também tem, a meu ver aí, aparentemente, uma influência na ação dos bandidos. O que você pensa a respeito, Caio? A gente tem aquela máxima famosa, né, de que a gente jamais pode culpar a vítima, né? E nesse sentido também não se culpa nem a vítima, nem o tratamento.
não é verdade? Você descreveu muito bem, né, Edgar? A gente tem ônibus incendiados, a gente tem estruturas, né, de transporte aí sendo comprometidas por ataques à bomba. Coleta de lixo. Exatamente, ataques incendiários, inclusive a delegacias, né? Vamos lembrar que a polícia é a manifestação do monopólio da força do Estado, né? Então, assim, você tem uma série de ações de natureza terrorista. É um Estado que está aí clamando por intervenção federal e cumpre aqui lembrar que a intervenção federal no Rio de Janeiro, apesar de todas as críticas, ela reduziu em 1/3 o número de latrocínios, em 20% o número de homicídios dolosos, reduziu também o número de roubos, inclusive assaltos a transeuntes. É que os números são tão absurdos que não dá para comemorar, mas a conclusão que se tirou é que o aumento da letalidade policial, né, que foi de quase 40% lá, teve como consequência a diminuição dos números da criminalidade. Né? Então, assim, o remédio é óbvio que ele é amargo, agora a gente não pode culpar o tratamento, né? Se você me perguntasse assim, a culpa, né, pelos atos lá no Ceará, estão muito menos relacionados com essas ações pontuais, essas declarações óbvias do novo secretário de administração penitenciária, mas muito mais com a cultura de bandidolatria que se instaurou no Brasil. Isso não vem de hoje. A gente pode pegar a frase do ministro, então ministro da Justiça, o Zé Eduardo Cardoso, advogado da Dilma Rousseff, que à época que era ministro disse, né, os presídios do país são masmorras medievais. Só que ele falou isso em 2015, depois de estar 12 anos no poder, administrando justamente essas penitenciárias. E isso segue. O ministro extraordinário da Segurança Pública, o Raul Jungmann, em entrevista a essa rádio, apesar de ser um ministro extraordinário, ele tinha uma teoriazinha bem ordinária, que era a seguinte: olha, é ruim encarcerar bandidos de menor periculosidade porque eles saem da cadeia pior do que eles entraram. Então, assim, é a falência total do Estado frente a esses criminosos. Sobre as declarações do secretário de Administração Penitenciária lá do Ceará, olha a frase que incomodou os bandidos: o Estado não deve reconhecer facção, ou seja, não deve admitir a entrada de celular nos presídios, né? E ele não deve separar as unidades penitenciárias de acordo com as facções, mas sim pela periculosidade do crime praticado. Então, assim, não tem que ter uma cadeia do PCC, uma cadeia da Família do Norte, uma cadeia do Comando Vermelho. Não, mistura todo mundo de acordo com a periculosidade do crime. Então, você fala assim, olha, roubo é aqui, porque senão vira como se fosse uma universidade, né, da facção, um feudo criminoso, né, estruturado como fazendo parte aí de toda essa organização. É um absurdo, né? Atualmente, os membros de facção, eles são presos conforme o seu grupo criminoso. Isso daí é uma loucura. Inclusive, o Serviço de Inteligência já apontou que 2 das facções fizeram um pacto de união para concentrar as forças contra o Estado. Gente, isso daí é terrorismo, isso é guerra, sabe? Requer medidas extremas pelo bem aí da população do Ceará. A informação é que já alguns líderes dessas facções já foram transferidos para outros presídios aí, sem que o Estado, obviamente, declarasse para onde eles estão indo, né? Como uma forma de enfraquecer. Mas é maluco você imaginar que tudo isso não estaria acontecendo se você tivesse um controle mais eficaz e o sistema carcerário não fosse também corrompido pelo próprio crime, né? Com certeza. Fazendo vista grossa para entrada de celulares e objetos para se comunicar com o lado de fora. E é uma situação tensa. Você imagina aquela história de dar segurança jurídica aos operadores, aos policiais e, por extensão, até aos agentes carcerários. Você imagina, Edgar, o que é ser agente carcerário hoje em dia no país? Né? O risco que, ameaça, lógico, o risco que esse cara corre ganhando um salário ruim, né? Não compensa. Então, da mesma forma que a gente tem que aumentar o custo econômico de se cometer um crime, a gente tem que aumentar, vamos dizer assim, a retribuição econômica para que os agentes públicos não se corrompam, dando seguranças mínimas, condições mínimas de segurança e de estabilidade financeira. Certo.